Saúde a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É alegria, irmãos, né, de estar aqui reunido com os irmãos, mais num dia, não é, de culto, adorando e glorificando o nome do Senhor. E um dia especial, não é? É Santa Ceia do Senhor. Hoje nós vamos fazer menção, né, do sangue e da carne do Senhor Jesus, simbolizado pelo o corpo, o pão e o sangue, o vinho. Amém? Mas eu não vou me adentrar, não é neste versículo, que é a Santa Ceia. Vou me adentrar em outro versículo, que é ligado a esta parte, não é? Que vem dizer do amor. O que é o amor? Vocês pararam já para analisar e perguntar? O que é o amor? Que amor é esse, muitas das vezes, condicional, incondicional, não é? Que faz a gente se apegar, não é? Uma determinada pessoa, determinadas coisas. Mas a gente não vai falar de pessoa, a gente vai falar de um soberano. Amém, irmãos? Antes de adentrarmos na palavra, eu sempre gostei de estar louvando, né? Eu gosto, no começo da minha conversão, eu gostava muito de estar escutando Elias Silva, Gerson Rufino, Marco Antônio, não é? Mas um louvor que minha esposa, ela botava direto, que era para louvar, que vem dizer assim, o louvor vem diz: bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. Coração bate mais forte em teu peito, você vive maus momentos. É todo dia as mesmas coisas, você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você deste vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou um tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, não há ganho no nosso Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ô glória, ele é verdadeiro, ele te amou primeiro, se levanta desse chão. Elohim, El Shaddai.
minha vida, pra tudo tenho a saída, e não ganha de nada. Glória a Deus. Deus é Deus, irmãos. Tem um louvor, também, que muitas das vezes aí, eu não sei louvar ele totalmente, mas só que o irmão Roberto, quando ele estava aqui, eu gostava muito quando ele louvava, né? Que vem dizer assim: eu não sei o que o Senhor viu em mim, né? Quem o irmão que está subindo aí, pode ir cantando junto comigo aí, porque eu não sei muito bem não, né? O louvor. Esse louvor, irmão, ele fala muito, porque muitas das vezes a gente não entende o trabalhar de Deus nas nossas vidas, e a gente pergunta assim: que amor é esse? Que amor é esse? Que Deus, ele tinha um propósito desde o início, resgatar aqueles caídos para de novo na sua presença. E para isso ele deu o seu filho unigênito. Escute esse louvor e veja, escute bem esse louvor e medite. Não entendo por que me amor. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu merecia morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar. Adore, igreja. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho ele me deu. Jesus, ele, quando ele desceu à terra, Aleluia. um propósito grande que ele tinha feito era de resgatar as ovelhas perdidas que estavam fora do aprisco do Senhor. E para fazer isso, ele tinha que ser sacrificado. Que sacrifício foi esse, irmãos? Que a humanidade nunca vai imaginar e nunca vai entender. Só quem está verdadeiramente na presença do Senhor. Quando você começa a entender o sacrifício que Jesus fez, quando você está na presença dele, você começa a indagar. Pequeno nós somos, grande ele é. A grandeza do Senhor é tão imensa que nós não podemos mensurar. E assim, ele se fez pequeno, se esvaziou e desceu à terra. E ali ele se fez carne, habitou entre nós, ensinou, falou do amor de Deus e sempre deu oportunidade ao homem para se arrepender, deu oportunidade ao homem a seguir o caminho que é certo, sair do caminho do mal e fazer o caminho do bem, sempre buscando fazer o que é certo e esquecer daquilo que é errado. Mandamento que o Senhor lhe deixou: amarás só o Senhor a teu Deus, só a Ele prestará culto e a Ele temerás do seu coração. Jesus, antes de subir aos céus, Ele disse: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros como vos amei. Que amor é esse?
Vocês já pararam já para analisar e pensar? Que amor é esse? O homem não entende. O homem do mundo não entende. Mas aquele que está na presença do Senhor, ele entende. O propósito de Jesus. O sacrifício perfeito. Tudo que nós temos foi o Senhor que deu. A nossa vida o Senhor que deu. Os livramentos o Senhor nos deu. As bênçãos que há de receber e o que já recebeu, o Senhor nos deu. É porque nós não merecemos? Não. Mas pela sua graça nós fomos alcançados. Amém, irmãos? Um jovem chegou perante ao Senhor e disse assim: bom mestre, o que é que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? Aí o Senhor, naquele momento, se posicionando na posição de servo, ele disse assim: digo, por que você me chama de bom? Bom só há um, que é Deus. Não é? Ele sendo Deus, mas ele não se exaltou em momento algum. Não engrandeceu. Porque ele disse que ele veio para servir. E a palavra do Senhor, ele vem nos dizer, Jesus ele vem dizer, para você ser grande no reino de Deus, você primeiramente tem que ser pequeno. Você tem que servir. Você tem que procurar a ser o mais humilde para você ser grande. Porque não é você sendo grande aqui que você acha que você vai ser grande no céu. Primeiramente você tem que ser humilde. Você tem que ter amor. Amém, irmãos? Vamos adentrar na palavra em nome de Jesus. Meu pastor, o senhor não disse quanto é que eu tenho de tempo, não é? Mas o senhor sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluias. Vamos para o livro de Marcos, capítulo 12, seu versículo 28 em diante. Eu não sei o que se ouviu. Todos já sabem, irmão? Aqueles que vão se achando, vão se levantando, não por reverência aqui, a paz do humilde irmão que está aqui, não é? Não tá, mas sim a palavra de Deus. Amém? A Bíblia é fechada, é um livro, mas só que ela aberta é a palavra de Deus, sendo falada aos nossos corações. Não importa onde você abra, ela vai falar. Do Velho Testamento ao Novo Testamento. Amém? Vamos ler em nome do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 12, versículo 28. O prefixo vem dizer, na minha Bíblia está dizendo assim: o maior mandamento. E aproximando-se um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é
amar-vos o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Amém, irmãos? Senta dando glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é maravilhoso, irmãos. Primeiro mandamento. Vem dizer: amarás a teu Deus com todo o seu coração. E o segundo mandamento: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Irmãos, vocês querem o mal para vocês? Se você tem um celeiro cheio, você tem suas finanças bem abonadas, você vai querer sempre o bem, né? Então, sempre você prolifique palavras de abençoamento. Culto de Santa Ceia. Os 2 mandamentos maiores: você amará seu Deus, adorará a Ele, prestará culto, e com todo fervor você está na presença dele. Segundo mandamento, os 2 mandamentos principais. O segundo mandamento é: amai a teu próximo como tu amas a si mesmo. Você pode ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Ela está falando sobre o amor. Ela está falando sobre o amor, o arrependimento, a aliança. Jesus, ele veio num propósito. Agora nós vamos adentrar na palavra. Que propósito foi esse? Resgatar as ovelhas perdidas que estavam fora do aprisco do Senhor. O que é aprisco, irmão? Tem muitos chamam de curral. É onde está ali guardada. Os pastores, naquela época, eles conduziam as ovelhas para pastarem durante o dia. Eu ficava ali cuidando naquele momento, observando, para nenhum animal, não é, feroz vir para pegar, não é, usurpar as ovelhas. Os pastores sempre estavam ali observando. Quando chegava no cair da tarde, eles começavam a recolher as ovelhas e chegavam dentro do aprisco, deixavam guardada. Ali passava a noite, mas só que eles ficavam na vigília. Tem uma passagem que Jesus ele vem dizer que o bom pastor ele dá sua vida pelas ovelhas, não é? Isso é o que, irmão? É amor. Primeiramente, amor pela sua profissão, porque pastor na época era profissão. Mas Jesus ele fazia uma analogia, era sobre o ser humano, sobre a sua criação. Ele disse que ele veio para buscar, resgatar, acolher aqueles que estavam fora do aprisco do Senhor. Mas hoje muitos vêm dizer que, desde da época da minha tataravó, que eu vejo aí esses crentes dizer que Jesus está voltando e nunca voltou. Jesus está voltando e nunca voltou. Que esse Jesus existe nada, esse Deus existe nada. E eu creio naquilo que eu posso enxergar, que aquilo aí eu sei, que eu estou vendo, eu sei que existe. Mas a Bíblia nos diz que o justo viverá pela fé. E nós vivemos pela fé.
Nós não vimos nada que está escrito na palavra de Deus. Nós não vimos nada que está escrito aqui na palavra do Senhor. Mas nós cremos pela fé. Cremos que o Senhor, Ele levantou um povo para ser chamado de seu. E para influenciar as outras nações, para entender que só existe um Deus, que intermédio desse Deus, todas as nações poderiam ser abençoadas. Mas no caminhar do tempo, o povo se corrompeu, que foi escolhido por Deus. Mas o Senhor sempre levantava homens para estar ali anunciando a palavra de arrependimento, para o povo estar chegando novamente. Isso é o que, irmão? Isso é amor. É amor, por quê? Porque o Senhor não quer que nenhuma alma se perca. Não quer que nenhuma alma se perca. Porque a palavra do Senhor, Ele vem nos dizer que o Senhor, Ele não se agrada com a morte do ímpio. Não se agrada. Por quê? Porque o Senhor, Ele é tirano? Não, porque o Senhor é amoroso. Ele não quer que nenhuma alma se perca. Porque por isso Ele fez um propósito. Por isso Ele enviou Jesus, o Senhor Jesus, para morrer pelo amor dos pecadores que estavam ali sobre a face da terra, que hoje nós somos pecadores, mas somos pecadores, confesso, que nós confessamos que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que só intermédio dele que há salvação e vida eterna. Então Jesus passou por todos aqueles sofrimentos, irmãos, que a gente não podemos nem imaginar. Nós não podemos nem imaginar o que o Senhor Jesus, Ele passou naquela via dolorosa, com aquela cruz que não era dele, ali sendo chicoteado, cuspido, fizeram uma coroa de espinho, cravaram na sua cabeça. Antes disso aí, foi muito espancado. Mas por quê? Porque tinha um propósito de salvação. Nós merecíamos? Em momento algum. Mas a Bíblia vem nos dizer que é para quem crê. Porque o apóstolo Paulo, ele estava preso, foi espancado, estava lá, com as mãos amarradas, com os pés amarrados, e orava e glorificava o nome do Senhor. E ali tinha um soldado, um carcereiro que estava ali guardando, não é? O cárcere naquele momento. Paulo estava ali orando, Silas estava ali glorificando o nome do Senhor, louvando, e os presos que estavam ao redor estavam escutando, hein? Que a palavra do Senhor, ele vem nos dizer que a salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. O Senhor estava ali já aquebrantando aqueles corações. Chegou um determinado tempo que veio o anjo e abalou as cadeias, abriu as portas, todas as portas foram abertas, porque o Senhor tem zelo e ama os seus. Naquele momento que quando todas as portas foram abertas, e aí teve aquele terremoto, o carcereiro se desesperou de tal maneira que chegou, abriu as portas. Quando ele chegou lá, ele não viu ninguém, achando ele que não tinha mais ninguém, todos tinham fugido, porque a responsabilidade estava assim nos seus ombros. Ele se desesperou de tal maneira que ele desembainhou a sua espada e queria se matar. Paulo gritou: não faça isso, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E esse homem se maravilhou de tal maneira com aquela simplicidade de Paulo. E ele perguntou: o que deverei fazer? O que farei eu para ser salvo? Porque ele disse: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu
e a tua família. Para isso Jesus ele veio. Jesus ele veio para trazer salvação, irmãos. E mostrar ao homem que é necessário você ter amor. Porque a humanidade hoje, irmãos, está de tal maneira que não se padece mais pela parte da situação do próximo. Se gloria das misérias que está acontecendo com o próximo. Muitas das vezes acontece um acidente de as pessoas procurar tirar o telefone e ligar para a parte do socorrista para vir socorrer aquelas pessoas que estão ali agonizando. A primeira coisa que eles vão fazer é filmar e postar na rede social, irmão. Não se importando com o sofrimento daquelas pessoas. Isso aí é falta de amor, irmão. Trazendo para dentro da igreja. Agora eu vou apertar agora. Trazendo para dentro da igreja. Muitos irmãos dizem que ama. Amar de boca, irmão, é uma coisa. Agora amar de coração, irmão, é outra. Como é que você disse que você ama o seu irmão e fica falando mal? Como é que você diz que ama seu irmão e fica olhando atravessado? Ah, eu amo a Deus. Como é que você vai amar a Deus que você nunca viu? E você não ama seu irmão que você está ali na sua presença? Como é que você vai amar a Deus que você não ama aquele que está ali perto de você? Foi isso que Jesus ele veio dizer. 2 mandamentos principais. O amor que você tem que ter ao Senhor. E o segundo ao seu próximo. Porque você tem que pensar assim: a pingueira que pinga na minha casa pode pingar na do irmão também. A gente não pode apontar, irmãos, porque Jesus ele bem falou que você não aponte para não ser apontado. E você não julgue para você não ser julgado, que você não é justo suficiente para julgar ninguém. Primeiramente, para você julgar, você primeiro auto se julgue. Você auto se analise se você está fazendo as coisas certas. Se você está sendo uma pessoa boa. Se você está sendo uma pessoa justa. Se você está sendo uma pessoa correta. Para daí você vir falar, se você falar uma palavra de exortação, você tem que estar na posição. E não chegar a espalhar aos 4 ventos. Se você tem alguma coisa para falar ao seu irmão, você chegue para ele e fale. Não fique falando pelas costas. E se é uma palavra de conserto, você chame a ele e fale. Porque é assim, o Senhor te cobra. Porque muitas vezes o Senhor, ele chega e manda você falar. E muitas das vezes você chega, se omite e não vai falar. Se acontecer algo, aquela pessoa, aquele irmão, porque você não falou, você vai ser culpado. Você vai ser culpado pelo aquilo que aconteceu, porque você não falou, irmão. Isso se chama zelo. O Senhor ele subiu aos céus, mas ele deixou os seus aqui para proclamar a sua palavra. E ele subiu aos céus, ele disse bem aos seus discípulos, aos apóstolos, ele: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu amo a igreja. Culto de Santa Ceia. Você já parou para analisar que hoje nós estamos aqui fazendo menção do corpo e do sangue do Senhor Jesus? E ele fala assim: fazer isso em memória de mim, daquilo que eu fiz por amor a vocês. O sacrifício, o amor perfeito, incondicional. Nós passamos nosso dia a dia corrido, tudo. Muitas das vezes ali falamos algo que não é do agrado do Senhor,
Fazemos muitas das vezes coisas que não agradam ao Senhor. Mas aí nós começamos a pensar, mas tem um intermediador que começa a nos incomodar. Quando você tem verdadeiramente o Espírito Santo dentro de você, aquilo que você fez começa a lhe incomodar. Vai te incomodar de tal maneira que você vai botar seu joelho no chão e vai pedir perdão a Deus. E a primeira coisa que bate é o arrependimento, meu irmão, e a vontade de chorar. Muitas das vezes que você falou algo ao seu irmão, ou uma pessoa que seja seu vizinho ou que não seja, que você, naquele momento ali, bateu arrependimento que você não era para você ter falado, a partir daquele momento ali, o Senhor vai começar a trabalhar na sua vida e você vai voltar e vai pedir perdão. Isso aí se chama o amor de Deus. E você está mostrando para aquela pessoa que você é diferente, que você é uma pessoa separada, que o mesmo Jesus, o mesmo Deus que está fazendo na sua vida, pode fazer na vida dele também. O mesmo Senhor que resgatou você do charco, do lamaçal do pecado, pode fazer a mesma coisa por ele. Mas o homem tem que decidir. Não é forçado você seguir a Deus. Não é forçado. Você não é forçado a nada. Você tem o livre-arbítrio. O Senhor lhe deu o livre-arbítrio para você escolher o seu caminho. Você pode viver sua vida errante, fazendo o que é errado. Vivendo a sua vida aos quatro ventos, como folha seca, batendo de um canto para outro, lançado para um lado e para o outro, sem parada. Mas o Senhor, Ele quer o melhor para vocês. O Senhor, Ele quer o melhor. O Senhor ama a sua criação. E Ele quer o melhor. Mas Ele deu a opção para você escolher o certo e o errado. Fazer o bem ou fazer o mal. O bem, você vai colher o bem. Por isso que o Senhor lhe fala que há a lei da semeadura. Porque é impossível você plantar uma semente ruim, nascer uma árvore boa com os frutos bons. Se você vai plantar uma semente ruim, vai nascer uma árvore ruim e vai botar frutos ruins e você vai ter que colher esses frutos. Mas se você vai plantar uma semente boa, vai nascer uma árvore boa com os frutos bons e você vai colher esses frutos e você vai regozijizar. Então você tem o direito de sua escolha. O Senhor, Ele deu o direito de você escolher seguir a Ele ou não seguir, servir a Ele ou não servir. Por quê? Porque o Senhor, Ele ama, mas Ele não quer que ninguém seja forçado a estar com Ele. Ele quer que você venha para a sua presença por amor que você tem que ter a Ele. O amor que Ele depositou em você lá no princípio, você está retribuindo a Ele agora. O amor, irmãos, que muitas das vezes a gente não pode nem entender. A gente pode chegar aqui demolido em casa, cansado, mas é dia de culto. Hoje eu não estou com muita vontade de ir para a igreja não. Mas eu vou agradecer ao meu Pai, agradecer ao Senhor Jesus por mais um dia, não é? Estar ali glorificando, estar confraternizando com os irmãos. Você sabia disso? Que muitas das vezes você está ali abatido em casa, muitas das vezes você está aqui, cansado, muitas das vezes você está ali abaixo, mas quando você chega na igreja, você começa a estar ali confraternizando com os irmãos, um vai estar dando força ao outro a se levantar. Um vai levantando o outro, irmãos. Você não pode sair da mesma maneira de que você entrou. Se você sair no propósito de adorar e glorificar o nome do Senhor, estar aqui agradecendo a Ele por tudo que Ele te fez, quando você sai daqui, você sai renovado. Sai renovado. Mas por quê? É porque você veio, porque na verdade assim, não, você estava querendo para cá adorar, não.
você está vindo, não, você está vindo adorar, mas você não está vindo para aqui, não é para ver o irmão que está mais bonito que não está. Você está vindo aqui no propósito de adorar a Deus e agradecer a Ele por que Ele te fez. Agradecer a Ele por mais uma oportunidade. Agradecer a Ele da onde Ele te tirou, de onde você está hoje. Muitas das vezes você não entende. Tem um louvor, este louvor que já subiu nele, que ninguém sabemos o que é que você ouviu, irmão. Nós sabemos o que é que você ouviu neles? Não. Soberano, Criador dos céus e da terra, toda a plenitude é dele. Nós somos ser humano, falho, pecador, não é? E mesmo assim o Senhor nos quer. Ele nos quer. Ele não quer perder para Satanás. Satanás, ele quer levar a sua alma para a condenação eterna. E Jesus, ele veio para dar a salvação eterna. Sabe o que é isso? A graça não merecida. A graça não merecida que nós estamos aqui presenciando, nós estamos aqui regozijando. Noite de culto, com Santa Ceia, da família, e noite de a gente refletir, arrepender-nos dos nossos caminhos errados, e a gente fazer o que é certo, pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, porque está na presença do Senhor, nós estamos errando, caindo, levantando, mas sempre levantando a nossa cabeça e glorificando o nome do Senhor, que é Ele que nos dá força. Mas a gente tem que ter o arrependimento, irmãos. Mas não o arrependimento de boca, mas o arrependimento de coração. Porque o Senhor esquadria, Ele conhece nossos corações. Ele sabe do que nós falamos de boca, do que nós falamos do coração. Ele sabe quando a gente se arrependemos verdadeiramente e aquilo a gente falamos de boca. Porque as consequências vêm e a gente não pode culpar o Senhor. A gente só tem de culpar nós mesmos, porque plantamos. Se plantou, tem que colher. Se plantou, tem que colher. Mas o amor do Senhor é tão incondicional que Ele nos dá a oportunidade, o arrependimento, para a gente fazer o que é certo. Para a gente fazer o que é certo. Arrependei-vos, vós. Por quê? Porque o Senhor, Ele é santo. E a gente tem que buscar a nossa santidade. Se o Senhor lhe proferir o amor, a gente tem que buscar fazer o amor. Porque a gente pode ter todos os dons. A gente pode profetizar. A gente pode pregar bonito do jeito que for. Mas se não tiver amor, nada isso serve. Se você não tiver o amor pelo seu próximo, se você não tiver amor pelo seu irmão, isso aí não vale de nada. Não vale de nada. A gente venha estar no propósito de estar ali, sempre estar ali com comunhão com Deus, com o Senhor Jesus e com nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Culto de Santa Ceia. O amor. Eu fico alegre quando eu chego aqui, eu vejo os irmãos aí, eu abraço eles assim, né? Porque é alegria mesmo, a gente está ali, é uma alegria, irmão, uma alegria tremenda. Eu fico triste quando eu vejo que um irmão está ali cabisbaixo, dizendo assim, eu digo, irmão, estou passando por essa situação, eu digo, meu irmão, as lutas é grande, mas só que a vitória é certa, não é? A gente fica triste porque muitas das vezes fala assim, eu não aguento não, eu vou sair, você vai sair para onde, irmão, pelo amor de Deus? Se você já veio de lá, o que é que tem lá mais a oferecer lá, pelo amor de Deus? Lá é obra de engano, obra de engano. Satanás, ele está lá com os pratos feitos, mas só quer para a sua vida, não para dar vida. Eu perdi um colega meu ali que... Esse colega ali, muito tempo de trabalho, aconselhei aquele homem de muitas coisas, muitas coisas, aconselhei para ele deixar a mulher seguir em paz, ele seguir a vida dele, buscar a Cristo, que o Senhor lhe dava a solução, mas ele travou o coração dele de tal maneira, e ele selou a mente para Satanás usar, que terminou ele fazendo uma besteira,
tirando a vida da mulher e depois ele tirando a sua própria vida. Para você ver o que é que Satanás faz, irmão. Satanás, ele não tem o poder de lhes, ele tem o poder de tentar, você que cede. Por isso que ele diz que ele é o pai da mentira e ele é o tentador. Ele tenta, mas quem cede à tentação somos nós. Então ele foi tentado e ele cedeu. E ali ele selou. Satanás tomou posse. E a partir daquele momento ali, meu irmão, ele perdeu a oportunidade de ser até julgado. Porque a Bíblia nos diz que aquele que tira a sua própria vida, ele não tem nem o direito de ser julgado. Não tem direito de ser julgado. Então o amor que está faltando no mundo, irmão. Está faltando o amor de tal maneira que a gente vê aí as coisas acontecendo aí de tal maneira que as pessoas não se compadecem mais com nada. E que a igreja venha a ser diferente. A igreja ela tem que ser a diferença aqui sobre a terra. Mostrar para essa população, a esta nação que ainda não serve ao Senhor, que o servo de Deus, ele ama ao seu próximo e ama seus irmãos. Chora com eles, se alegram com eles, se diverte com eles. Isso aí é ser um servo de Deus e propagar a palavra do Senhor. Deus, Ele fez tanto na minha vida e ainda está fazendo, irmãos. Muitos livramentos. Nunca fui de aprontar, mas já passei por muitas coisas que foi Deus mesmo, porque Ele tinha um propósito grande na minha vida. Porque se não fosse Deus, eu já tinha descido à sepultura e tinha perdido minha salvação. E hoje eu estou aqui lutando com unhas e dentes, não é? Para terem uma chance de estar na presença do Senhor, irmão. Vamos por muitos aí, joga fora. Muitos jogam fora, faz de pouco caso. Mas Satanás, ele faz isso, sela a mente das pessoas para querer fazer aquilo que acha que é certo, mas esquecendo que Deus, Ele quer que você venha para perto dEle, ser acolhido por Ele, porque Ele não quer que você se perca, mas quer que você esteja salvo na sua presença. Amém, irmãos? Assim, até aqui, o Senhor me ajudou. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. E que os irmãos eles venham estar entendendo que o amor, irmãos, supera tudo. Nós temos que ter o amor pelo nosso próximo, pelos nossos familiares, pela parte daqueles que estão ali na nossa presença. Amém, irmãos? Vou passar aqui para o pastor que é de direito, em nome do Senhor Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, meu pastor Fábio. Glória a Deus, aleluia. Vamos entrar agora, igreja, no momento da Santa Ceia do Senhor. Peço aos irmãos que fiquem de pé em nome de Jesus. E abra as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, seu versículo 23. Desde já eu quero convidar aqui a diaconisa Merijane e o nosso diácono José Nilson. Um momento especial, igreja. O mandamento que o nosso Senhor deixou para todos nós aqui na terra é de fazer menção do corpo e do sangue do Senhor. Esta noite não é noite de tristeza, é noite de alegria.
é para cada um de nós reconhecermos o sofrimento que o nosso Senhor Jesus passou por cada um de nós. Merecer, ninguém merecia. Mas o amor de Deus, ele é tão grande. E ele fez de tudo para não perder a humanidade. Usou vários homens para libertar, para tirar do cativo. Mas todos esses homens falharam. Porque homem é falho. Mas Deus levantou o seu filho do trono e disse: vai, meu filho, vai. É você que vai morrer, é você que vai padecer, é você que vai ser humilhado, vai ser castigado, é você que vão lhe pendurar no madeiro, e ali você vai se fazer de maldito para cada um de nós. E estamos aqui, igreja. Então não perca a oportunidade de glorificar a Deus por esta oportunidade. Muitos queriam estar, não só aqui, mas em qualquer casa de Deus, mas não estão. Mas Deus nos permitiu estar aqui nesta noite. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, o seu versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois que come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos disciplinados pelo Senhor, não para sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor está nos advertindo nesta noite, está nos ensinando a respeito da Santa Ceia do Senhor, a respeito como devemos proceder, como devemos seguir, como devemos fazer neste dia tão especial, neste domingo, culto da família, com Santa Ceia e colheita, aonde mais uma vez iremos relembrar o sofrimento de Jesus, o corpo que está na mão da nossa diaconisa Merijane, este pão, que para muitos pode ser um pão qualquer, mas quando adentra o santuário de Deus, simboliza o corpo do Senhor, que foi moído, foi dilacerado, foi cuspido, carregando um madeiro, passando pelaquela via dolorosa, mas mesmo assim não desistiu.
assim como está nas mãos do nosso diácono Josenilson, o suco da vide, um suco que foi comprado no mercado, mas foi consagrado ao Senhor. E aqui está simbolizando o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sangue esse que foi vertido naquela cruz. Sangue esse que, quando aqueles homens perversos colocaram aquele escravo nas mãos, colocaram aqueles escravos nos pés de Jesus, e aquele sangue verteu. Quando aqueles homens perversos colocaram aquela coroa de espinho e dizia: salve-se a si mesmo, e ele mudo, calado, e na direção do matador, pela minha vida e pela tua vida. Então nesta noite é motivo, igreja, de você glorificar a Deus. Nesta noite é motivo, igreja, de você exaltar o santo nome do Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que Ele mais uma vez nos dá de estar aqui, porque o véu se rasgou e nós estamos aqui, temos livre acesso para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Então nesta noite, igreja, peço a você que estenda as tuas mãos para cá, em direção do altar, onde está o casal de diáconos, os elementos da Santa Ceia. E nós vamos estar assim orando em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para cá em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, aqui estão, Senhor, os elementos da Santa Ceia. Aqui está, meu Deus, o corpo do teu filho que foi moído, que foi dilacerado. Aqui está, meu Deus, o sangue do teu filho, Pai. Sangue precioso, sangue carmesim. Aqui está, meu Deus, os elementos da Santa Ceia, aonde nesta noite, Deus, iremos relembrar, meu Pai, o sofrimento do teu filho. Iremos relembrar, meu Pai, aonde o teu filho pediu água, aquele homem perverso deu vinagre. Aonde iremos relembrar, meu Pai, aonde aqueles homens perversos pegaram uma cana e quebrou a canela do teu filho. Aonde iremos relembrar, meu Pai, que colocaram o teu filho, Pai, em cima do madeiro, de braços abertos, e ali, meu Deus, colocaram os cravos nas mãos, colocaram os cravos nos pés, e ainda eu dizia: se você é filho de Deus, salve-se a si mesmo. E ele, com a tua infinita bondade e misericórdia, ainda dizia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que dizem. Oh, meu Deus, quanto sofrimento o teu filho levou naquela cruz. Quanto sofrimento, Pai, o teu filho levou naquele madeiro. Os nossos pecados ele carregou nas costas. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Oh, Jesus, nenhum de nós merecemos, ó Pai. Nenhum de nós somos merecedores, Senhor. Mas assim como diz a tua palavra em João 3,16, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós cremos, Senhor, que a vida eterna é para nós. Nós cremos, Senhor, nesta palavra. Por isso, Pai, nesta noite, Deus, toma teu filho, o diácono Josenilson. Toma tua filha, a diaconisa Merijane. Toma a tua igreja, Pai, nesta noite, que vai receber, meu Deus, os elementos da Santa Ceia. Prepara os teus filhos, ó Deus. Assim também, meu Pai, eu oro pelos teus filhos, que ainda, Pai, não participa do teu corpo. Ainda, Pai, não participa do teu sangue. Mas o Senhor, meu Deus, sabe de todas as coisas. Por isso, Deus, ser com teus filhos nesta noite, ser com a tua igreja, é o que nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Enquanto o ministério de louvor tiram louvor, o diácono Josenilson e a diaconisa Merijane estão com a oportunidade de servir a Santa Ceia. Em nome de Jesus. Porque
riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Então declare a Ele, a Ele, A Ele a glória. A Ele a glória, igreja. A Ele a glória, pra sempre, amém. Diga, a Ele somente a Ele a glória. Feche seus olhos. Eleve seu pensamento ao céu. Eleve seu pensamento naquela cruz, onde Jesus foi pregado, onde Jesus foi moído, onde Jesus foi dilacerado. Esse é seu momento com Deus. É um momento especial. É um momento onde relembramos a morte do nosso Senhor. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou. No terceiro dia, quando Maria foi lá pegar o corpo do Senhor, o anjo disse: porque procura quem está vivo. Ele não mais está aqui. Ele ressuscitou. Hoje é noite de alegria, não é noite de tristeza. Hoje é noite de se alegrarmos com o Senhor. Hoje é noite de glorificarmos a Deus, exaltar a Deus, exaltar o Filho dele. Hoje é noite especial, igreja. Não perca esta oportunidade. Não perca esta oportunidade de agradecer a Ele. Não perca a oportunidade de render graça a Ele. Não perca a oportunidade. Nós não sabemos se essa será a última ceia. Nós não sabemos se hoje será o último culto. Então exalte o nome dele, em nome de Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Nesta noite, nós estamos com a oportunidade de comer o corpo do Senhor. Então coma em nome de Jesus.
Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada a ti. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Esse cálice é a nova aliança do sangue do Senhor. Então nesta noite estamos com a oportunidade de tomar o sangue do Senhor. Então tome em nome de Jesus. Você que está sentado, pode ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Vamos glorificar o santo nome do Senhor nessa noite, amém? Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? Dois anjos Maria viu e eles perguntaram: por que choras? Maria respondeu: é que aqui estava o corpo de meu Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Então Maria anda pra trás, creio eu que já disposta a ir embora. É quando o mestre lhe aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que buscas? Maria, faça-me o favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e diga aos seus irmãos pra começarem a sorrir. Diga a eles que não acabou. Fala que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e disse para eles: senta todo mundo aí, deixa eu lhe contar como aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é.
sempre Ele vive. Então erga suas mãos e declare, diga: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então diga que Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Cante com muito louvor, com muito louvor, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Eu quero ver a igreja nessa noite. E basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende as suas mãos, é a hora de diga pro seu irmão, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, o seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia.
abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou e comece a cantar com muito louvor, com muito Diga com muito louvor. Então diga, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Cante, te adorarei. mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Quando chegar aí no céu, ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirar minha vida, Quando chegar aí no céu, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Te adorarei, Uma vez te adorarei. fui chamado pra adorar, então adorarei. Foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém te adorarei, está em meu DNA, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Eu fui chamado pra adorar, ainda que tirarem minha vida, Quando chegar aí no céu, te adorarei. te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adoramos, Jesus. Te glorificamos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício de amor. Somos gratos a Ti, Pai, por tudo que tem feito, Senhor, até aqui. Somos gratos, Deus, por Tua presença. E te adoramos essa noite, Pai. E você aplaude o santo nome do Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. E hoje é o nível, né? Nosso diácono Anderson, ele dá glória. Vamos orar pela vida do nosso irmão, nosso diácono. 3.1, glória a Deus.
Amém, meu Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, Abenezer, meu irmão. Amém, igreja? Vamos orar pela vida do nosso diácono, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, igreja. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai. Ó Deus, aqui está, meu Pai, o nosso diácono Anderson, Senhor. Que neste dia, Deus, completou a idade nova. Neste dia, Deus, mais uma rosa no jardim do teu servo, o Senhor recolheu, meu Pai. Ó Pai, te peço, Deus, nesta noite uma bênção espiritual para a vida do teu filho. Te pedimos também uma bênção, Deus, a qual o Senhor sabe que o teu filho está precisando, Pai. Pai, nesta noite, ó Deus, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Pai, realizar, Pai, todo o desejo do coração do teu servo. O Senhor sabe, Deus, do que o teu filho almeja. O Senhor sabe, meu Deus, que o teu filho entregou nas tuas mãos, Senhor. E te pedimos, ó Pai, por misericórdia, que o Senhor possa estar assim, meu Deus, concretizando. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu peço, Pai, para o teu filho mais, Senhor, entendimento e sabedoria, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, grande é, meu Deus, o projeto que o Senhor colocou, Pai, nas mãos do teu filho, aonde, Pai, ele está ali, meu Deus, cuidando, Pai, de cada criança, como se fosse o filho dele. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor cada dia venha fortalecer o teu filho, que a cada dia, Pai, o Senhor venha dar ânimo, venha dar força, venha dar vigor, meu Deus, para que ele não venha desistir, meu Pai, do propósito, do projeto que o Senhor tem colocado nas mãos do teu filho. Te pedimos também, ó Pai, coloca pessoas, meu Deus, ajudadoras no caminho do teu servo, para estar assim, meu Deus, ajudando ele cada dia mais. Te pedimos, ó Deus, que esta data, Pai, tão especial, mas tão querida, Senhor, aonde, Pai, o Senhor escolheu para que teu filho venha ao seu mundo. Pai, continua, Pai, abençoando teu filho. Continua, Pai, a cada dia mais, Deus, fortalecendo, dando ânimo, dando força, Deus, para que ele venha continuar, Deus. Abençoa o teu servo, abençoa a família do teu servo, Pai. Ser com o teu servo nesta noite e para todos sempre. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos com a certeza da vitória. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus nesta noite. Vamos cantar os parabéns para o meu diácono Anderson. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus lhe dê muita saúde e paz. E os anjos digam amém. Parabéns, diácono Anderson. Parabéns, diácono Anderson, pelo seu aniversário. É crente, é crente, é crente, é crente, é crente. Que ora, que ora, que ora, e ora, e ora pra Jesus. O diácono Anderson será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. O diácono Anderson será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Sua família será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Sua família será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Amém. Glória a Deus, aleluia, eita glória. Louvado seja o nome do Senhor. Depois
Depois os varões estão com a oportunidade de dar um abraço em nosso diácono Anderson, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Deixa eu dar alguns avisos. Terça-feira, culto de cura e de libertação. Quinta-feira, culto de busca pelo Espírito Santo. Os irmãos notaram essa luz vermelha aí, irmão? Chegaram a notar essas luzes vermelhas aí? É de emergência, né? Agora nós vamos comprar agora 2 extintores, um para ficar aqui e um para ficar lá na porta, porque é exigência da prefeitura. Chegar uma fiscalização aqui e não tiver essas lâmpadas de emergência, e se também não tiver os extintores, nós podemos ser multados. Então devagarzinho nós estamos, né, comprando o que é de direito. Se faltar energia, as luzes acendem e aí nós trilhamos no caminho da porta. Aí no sábado, na sexta-feira, estava eu e meu diácono José Nilson aqui colocando essas lâmpadas aí em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus mais uma vez por este culto maravilhoso. Porque, irmão, o culto sempre será maravilhoso. Independente como eu e você adentrar a casa de Deus, ele sempre será maravilhoso. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, mais uma vez queremos te agradecer por este culto. Te agradecer, Deus, pelo privilégio, pela oportunidade